Olá, meninos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer a correção das nossas atividades da disciplina Comunicação e Linguagem. Essa disciplina não teve nenhuma aula transmitida através do canal Rede Minas, somente as atividades aqui na nossa apostila, no nosso plano de estudos tutorado. São muitas atividades e, devido a isso, nós vamos dividir em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo nós falaremos da semana 1 e 2. No próximo vídeo, nós trataremos da semana 3 e 4, tá certo? Por favor, corrijam todas as atividades, usem o seu caderninho de projeto, ou então, se você não ficou com esse caderno antes de começar a paralisação das aulas, você pode usar o seu caderno de língua portuguesa, ou ainda você pode ter um caderno só para a nossa disciplina, comunicação e linguagem, tá bom? Então, nós vamos começar. Esse aqui é o PET, que vocês já estão acostumados com ele, né? Nossa disciplina começa lá na página 93, se eu não me engano. Vamos descer mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Está um pouquinho para baixo ainda. Aqui, ó. Comunicação e linguagem, página 93. Aqui nós temos algumas orientações para os pais de vocês e para os responsáveis, para vocês, o aluno, e algumas dicas, né, sobre quer saber mais, aí traz umas dicas interessantes aqui sobre a importância de se fazer anotação quando você está estudando. Então, vamos passar para as nossas atividades? Conforme eu disse, olha, semana 1 e 2, certo? Nós vamos entender um pouquinho, meninos, sobre gênero textual. Gênero textual é uma definição de como é o texto que você está tendo acesso, que você está lendo ou produzindo. De acordo com o texto que você escreve, você escolhe um gênero para ele. E aí essas atividades vão tratar um pouquinho desses gêneros. Há vários tipos de gêneros textuais. E nós conseguimos descobrir qual é o gênero a partir da leitura e do estudo daquele texto, ok? Vamos começar a nossa atividade 1 para que a gente consiga responder as questões. Vocês vão perceber que não é preciso copiar os textos das questões, tá certo? Deixem o seu caderno somente para registrar as respostas. Por quê? Porque são questões grandes. Observa essa daqui, ó, questão 1, que nós estamos vendo aqui em cima, olha. Observa o tamanho do texto que tem nessa questão. Olha, pega praticamente a página toda. Se você for copiar tudo isso daqui, você vai gastar um tempão e vai se cansar copiando algo que você já tem aí no seu PET. Então, não precisa copiar nenhuma pergunta. Simplesmente registre as respostas. Combinado assim? Isso vale para esse vídeo e para o vídeo das próximas atividades também. Combinado? Então, essa atividade fala sobre um poema que é de Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que vocês já viram alguma outra coisa, algum outro texto desse autor tão famoso aqui no Brasil, né? E olha que privilégio que nós temos. Drummond era um escritor mineiro. Ele nasceu em Minas Gerais, cidade de Itabira, no ano de 1902. E ele escreve de uma maneira muito gostosa de se ler, de se entender. E ele não fez só poemas, não. Ele fez vários contos, várias crônicas. Ele era um escritor fantástico. Então vamos ler esse daqui, olha. Se chama Igual, Desigual. Vamos lá? Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais.
Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todos os sonetos, gazéis, virelais, cestinas e rondós são iguais. E todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Todas as guerras do mundo são iguais, todas as fomes são iguais, todos os amores iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Esse poema foi feito em 1980. Letra A. O que quer dizer a palavra igualdade para você? Todas as vezes que um exercício pedir a sua opinião pessoal, perguntar para você, dizer na sua opinião, perguntar o que você acha de, está perguntando a sua opinião pessoal. Para isso, meninos, não existe resposta errada, tá bom? Então, para você, o que é igualdade? Bom, quando eu respondi, eu entendo que igualdade é dar a mesma condição a todos, sem levar em conta suas particularidades. Aqui eu vou mostrar para vocês esse documento em que escrito de preto é a perguntinha, escrito de vermelho é a resposta. Eu só escrevi em vermelho para a gente conseguir visualizar melhor aqui no vídeo, para ficar mais fácil durante a nossa conversa no vídeo, tá bom? Então, o que é igualdade para mim? Para mim como professora. Igualdade é dar a mesma condição para todo mundo, sem levar em conta a particularidade. Imagina, para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer com particularidade, imagine que eu entrei na sala e falei assim, 7º ano, peguem, por favor, uma folha branca sem linhas e um lápis roxo. Eu pedi para todos fazerem a mesma coisa. É igualdade? É, porque todos vão fazer. Mas eu não levei em conta as particularidades. E se 5 alunos não tiver uma folha branca sem pauta, sem linhas? E se 15 alunos não tiver um lápis roxo para pegar para aquela atividade? Então, olha só, é igualdade porque todos devem fazer, porém nem todos conseguirão fazer porque não tem os meios para isso. Não foi olhada a particularidade, o pedacinho de cada um. Entendido? A letra B pergunta assim para a gente, ó. E a palavra desigualdade? A palavra desigualdade representa o que não é igual, né? O que é desproporcional. Aquilo que não fica igual. Por exemplo, eu não tenho, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho 2 marcas-texto, são iguais. Ok? Quando a gente aproxima para ver como é cada marcador de texto, nós percebemos que eles não são totalmente iguais. O encarte deles é diferente. Isso é desigual. Olha a altura. Não é a mesma altura, estão vendo aqui? Então, igual, algo que todo mundo tem acesso, desigual, algo que não é igual. Eu vou fazer uma pausa no vídeo para mostrar para vocês a minha bonequinha Helena. Aqui a Helena. Ela é a filha da tia Lilian, que tem quantos anos, Helena? 4 anos. E você já estuda? É? Diz oi para os alunos. Oi. Agora a mamãe vai continuar gravando, tá bom? Obrigada. Continuando, meninos. Vocês já ouviram falar em equidade? É a pergunta C aqui, ó. Vocês já ouviram falar em equidade?
Bom, o que seria equidade? Está vendo que também é uma resposta pessoal, porque pergunta vocês. Vocês já ouviram? Eu já ouvi falar em equidade. Equidade seria algo como prover direitos iguais a todos dentro de suas realidades. Vamos voltar naquele exemplo que eu dei da sala de aula e vamos pensar assim, ó. Imagine que eu pedi agora uma folha e um lápis, mas eu não especifiquei que a folha tem que ser sem linhas e eu não disse que o lápis tem que ser roxo. Aí todo mundo vai ter, não vai? Uma folha do caderno, uma folha solta e um lápis. Todos os alunos que vão à escola têm esse material, correto? Então vocês vão conseguir fazer a minha atividade. Agora, além de igualdade, eu dei equidade, porque cada um vai conseguir fazer. Olha aqui a resposta, ó, dentro de suas realidades. Entenderam agora? Quando nós voltarmos na atividade, nós vamos ver uma imagem muito bonita daqui a pouquinho que vai nos ajudar a entender melhor a equidade, tá? A letra D pergunta assim, ó. As pessoas são todas iguais? São iguais? Todas as pessoas que existem no mundo são iguais? A resposta é pequena assim mesmo, meninos. Não, não são iguais. Inclusive, o poema diz pra gente, olha aqui, vamos voltar no poema. Olha, ninguém é igual a ninguém. Ninguém, nenhum ser humano é igual a outro ser humano. Ah, existem pessoas gêmeas, tia. Sim, existem, mas nem eles são iguais. Podem ser parecidos fisicamente, mas não são iguais como pessoas. Voltando na pergunta, a letra, a letra F pergunta assim pra gente, ó. Aliás, desculpa, a letra E. Em que elas são iguais? Em que as pessoas são iguais umas às outras? Existe uma coisa que nos torna iguais a todos os outros. Perante a lei, todos nós somos iguais e somos responsáveis por nossos atos. Perante a lei, todo cidadão é igual no sentido de ter direitos e deveres a cumprir. Aí a letra F pergunta em que elas são diferentes. Bom, em vários casos, nós somos diferentes. Olha a resposta que eu coloquei aqui, ó. Em alguns casos, algumas poucas pessoas têm acesso a muitos recursos que outras multidões não têm. Alguns, com muitos recursos financeiros, esbanjam uma vida de regalias sem nunca ouvir não, e outras pessoas, em sua maioria, não têm acesso à educação de qualidade, não têm comida saudável na mesa, não têm o básico para viver, né? Então, essa, meninos, é a minha resposta sobre em que as pessoas são diferentes. Existem inúmeras outras respostas, como, por exemplo, vocês podem dizer que nós somos diferentes na maneira de pensar, nós somos diferentes na maneira de agir, nós somos diferentes nos gostos pessoais. Eu, por exemplo, eu posso gostar de blusa branca. Tem alguém que pode gostar de blusa preta, ponto final, são gostos, né? Isso diferem as pessoas umas das outras. Então, quando eu coloco aqui essas questões, essas respostas, vocês não têm que copiar igual, porque são respostas de opiniões pessoais. Combinado? A questão 2 agora do PET pede para nós observarmos a imagem. Olha que bonita essa imagem. Igualdade não significa justiça. Aí aqui nós vemos, ó, tem 3 pessoas assistindo um jogo de futebol, correto? Na primeira, acontece o que nós chamamos de igualdade. Olha só porque os 3 estão no mesmo lugar e os 3 têm uma caixa para conseguir assistir melhor o jogo. Acontece a igualdade? Acontece, eles estão de formas iguais aqui, ó. Agora na imagem do ladinho, mostra pra gente uma cena de justiça, ou uma cena da palavrinha que nós usamos lá em cima, equidade. Olha que legal. A pessoa que é muito alta não precisava da caixa para enxergar o campo de futebol, olha. O que ela fez?
Pegou a caixa e deu para o pequenininho. Olha aqui o pequenininho assistindo o jogo em cima de duas caixas. Agora todo mundo consegue ver o jogo? Todo mundo vai conseguir assistir. Tá vendo que é equidade? Levar em conta as particularidades da pessoa. Essa pessoa adulta aqui, ó, de camisa azul escuro, ganhou uma caixa, mas nem precisava. Enquanto que o pequenininho de azul claro precisava de duas caixas para conseguir assistir. Entendido? Daí a pergunta dessa questão fala assim, olha, você concorda com essa afirmação? É essa afirmação aqui, ó. Igualdade não significa justiça. Essa aqui em cima da imagem. E aí pede para você elaborar um texto justificando sua resposta. Pode ser no caderno ou numa folha separada. Nós estamos usando o caderno, né? Aí, por que eu pedi vocês para usar o caderno? Se aqui no PET tem espaço para escrever, ó. É porque em várias atividades, meninos, nós vamos escrever mais do que uma linha, mais do que o espaço que tem no PET, tá bom? Então, vamos fazer tudo no caderno para ficar bonitinho, uma sequência bem certinha das nossas atividades. E aí, na volta às aulas, a gente vai conseguir dar vista nas atividades todas sem ter perdido nenhuma. Combinado? Essa questão 2, eu não fiz a resposta, sabe por quê? É um texto onde você vai expressar a sua opinião. Então, é um texto pessoal. Tia, precisa ser um texto de uma folha inteira? Não. Mas também não vai ser um texto de duas linhas, né? Então, vocês vão fazer um pequeno texto, pode ser um parágrafo, 2, 3, depende do quanto vocês querem falar sobre esse assunto. E aí vocês vão dizer para mim se vocês concordam que igualdade não é justiça. Se concordam sim e por quê, tá bom? Se não concordam, por que não concordam? Agora vamos para a atividade 3, essa é bem legal, olha. O título do poema Igual, Desigual é um substantivo formado de adjetivos, como em igual, igualdade. Desigual, desigualdade. Então, aqui, ó, igual é um adjetivo. Qual é o substantivo dessa palavra? Igualdade. Desigual é um adjetivo. Qual é o substantivo dessa palavra? Desigualdade. Então, vamos pensar. Fiel é um adjetivo. Ah, vamos relembrar rapidinho o que é adjetivo. É aquela palavrinha que dá qualidade ao ser. Então, tudo que você estiver falando que der qualidade é um adjetivo. Eu vou citar um exemplo, tá? Que eu já usei aqui, ó. Marcador de texto, né? Marcador de texto amarelo e vamos abrir aqui. Chegar pertinho para vocês conseguirem ver, ponta grossa, olha, tá vendo? Então, quando eu digo marcador de texto amarelo, é uma qualidade dele, o amarelo, tá vendo? Então, quando eu digo fiel, qual é o substantivo? Fidelidade. Quando eu digo feliz, qual é o substantivo? Alguém que é feliz, ele tem o quê? Felicidade. Alguém humano, humanidade. Capaz. Quando eu digo assim, ó, eu tenho certeza que todos os meus alunos serão capazes de resolver essas atividades, esses exercícios. Eu quero dizer que todos vocês têm capacidade. Quando eu digo sereno, serenidade. Quando eu digo íntegro, tá dando para vocês entenderem? Integridade. Quando eu digo ativo, atividade. Leal, lealdade. E natural, naturalidade. Então, o que nós fizemos agora foi transformar o adjetivo em um substantivo. Entendido? A resposta está aqui, ó. Questão 3. Tudo que está vermelhinho é a resposta. Questão 4, gente. Vamos voltar no PET, né? Questão 4. Aqui tem esse texto. Olha, leia atentamente o texto e depois responda as perguntas que se seguem. Nós vamos fazer um combinado diferente agora. Ao invés de eu ler com vocês esse texto,
que se chama geração tipo assim, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Vocês vão pausar o vídeo e ler o texto, porque vocês têm o pet aí nas mãozinhas de vocês, certo? Então, vamos lá. Pausem o vídeo. Voltamos ao vídeo. Vocês pausaram? E aí, vocês vão ler o texto, tá? Esse texto, ele foi escrito, foi publicado no Jornal do Brasil, ó. É um texto jornalístico, tá? Ele foi feito no ano de 1996. E aí ele trata sobre o uso de gírias. Quer ver uma gíria que eu tenho certeza que vocês conhecem? Quando ao invés de você falar assim, não fulano, você chama a pessoa, você fala assim, não véi. Ah, eu já vi vocês falando isso em sala de aula, vocês conhecem, né? Isso é uma gíria. Ou então você vê e fala assim, ah não, Zé. Mas a pessoa não chama Zé. É uma gíria, tá certo? Então é quando você usa uma expressão para substituir outra expressão. Isso é gírias. E aí esse texto fala sobre isso, sobre a necessidade que o jovem, principalmente o jovem, né, o adolescente tem de usar gírias no seu vocabulário. E aí esse texto entrevista tanto escritores quanto jovens que usam gírias. Aí vamos para as perguntas então. Tenho certeza que vocês já leram, já sabem o que o texto fala. Letra A. A que se refere o título do texto, geração tipo assim? Vocês já ouviram essa gíria, tipo assim? É uma gíria usada até hoje, já tem um tempinho aí já. Então, aqui, olha, refere-se a uma gíria muito comum e usada por adolescentes. É isso que o título do texto quer dizer. Letra B. A que o autor chama de erosão da linguagem? Vocês já devem ter estudado em geografia erosões do solo. Erosão é algo que, como que explode. Ele devia ser retinho e ele abre. Então, a erosão, a explosão, por assim dizer, algo que danificou a linguagem. O que o autor chama de erosão da linguagem? A explosão de gírias usadas por alguns, especialmente por jovens atualmente, certo? Então, esse buraco aí que causou na linguagem, essa erosão causada, são as gírias usadas especialmente pelos adolescentes, pelos jovens hoje em dia. A letra D agora. Por que o autor diz que os jovens preferem seguir os caminhos das imagens comparativas? Isso aqui foi o que o autor falou lá no meio do texto. Bom, é porque essa imagem comparativa, quando, por exemplo, você diz tipo assim, quer dizer algo, uma forma de abreviar o que você está dizendo, sem a necessidade de pensar, de raciocinar, de formular um raciocínio para responder aquilo que você está dizendo. A letra E agora, né? Não, F. Qual é a opinião de José Paulo Paes sobre conversa de adolescentes? Essa pessoa, José Paulo Paes, é um autor, tá, gente? E esse autor, ele diz o seguinte, olha, a opinião pessoal dele sobre quando tem adolescentes conversando. Ele diz que a conversa de adolescentes é feita de diálogos exclamativos e sem fluência. Parece que o adolescente está o tempo inteiro tentando dizer e não diz. Ele só fica na emoção, na exclamação e sem influência, não conversam do início ao fim. Lembrando que essa é uma opinião pessoal desse escritor, José Paulo Paes. Eu não estou aqui dizendo que os adolescentes não têm influência e não sabem se comunicar direito, tá bom? Letra G agora. Para o escritor Afonso Romano de Santana, olha, um outro escritor também citado nesse texto. Qual é a solução para resolver as divergências entre as linguagens usadas por jovens e adultos?
Como que tem que fazer para conseguir jovens e adultos conversarem? Como? Bom, o escritor vê a leitura como a única solução para as divergências entre as linguagens usadas por jovens e adultos. Ele diz que é a leitura quem vai resolver qualquer dificuldade de comunicação entre os jovens e os adultos. Agora, a letra H, qual é a opinião dos jovens consultados no texto sobre o uso de gírias? Meninos, só lembrando para vocês que todas essas questões que eu estou falando aqui, olha, estão aqui no PET, tá vendo todas aqui? É só porque eu fiz um outro documento aqui para nós conseguirmos copiar as respostas, visto que aqui não tinha espaço. Então, a opinião dos jovens do texto. Bom, os adolescentes lá do texto não veem problema nenhum em usar gírias. Para ele é normal, para eles, né? É normal, eles conseguem se comunicar muito bem. A letra I. As gírias mudam de geração para geração e, de acordo com o texto, como isso acontece? Sim, eu acabei de ganhar um recadinho da minha filha, gente, ó. Vamos continuar a correção. Aqui está ela. Diz aqui para os meus alunos o que você quer no recadinho. O que está escrito aqui? Um gato. Você quer um gato? Oh, vamos conversar sobre isso depois, tá bom? Voltando, meninos. Desculpa, mas a gente não tem como controlar muito bem criança, né? A letra I. Se as gírias mudam de geração em geração. Bom, elas mudam sim, mudam muito, né? As gírias que os seus avós usavam não são as gírias que vocês usam hoje. A letra J. É adequado comunicar-se usando gírias em todos os ambientes e com todas as pessoas? Quem no texto defende essa ideia e como o faz? Então, não. Não é adequado se comunicar usando gírias em qualquer ambiente, não. Há momentos em que a linguagem formal é necessária, nós devemos usá-la. E aí, quem pensa assim é um entrevistado chamado Tiago, de 17 anos, quando ele conta lá no texto que se ele fosse, por exemplo, conversar com o padre do colégio dele, ele usaria a linguagem formal, né? Letra K. Existem outros grupos que usam uma linguagem própria? Quais são citados no texto além dos jovens? É possível o entendimento entre todos esses grupos e por quê? Então vamos lá. Existem sim vários códigos, várias linguagens diferentes. O texto cita duas, por exemplo, pessoas que trabalham com computador e jovens que frequentam bailes funk. E aí, a perguntinha aqui, ó, é possível o entendimento entre todos esses grupos? Na verdade, o entendimento, vou completar aqui porque eu não tinha completado quando eu fiz as respostas. O entendimento, ele fica comprometido porque as pessoas não conseguem entender, as pessoas alheias, né, as pessoas que ficam fora desses grupos, alheias a esses grupos, não conseguem entender bem o que está sendo dito. Ok? Terminamos essa, vamos para a atividade número 5, aqui no PET. Ó. Pede para nós lermos a tirinha abaixo. Não tem nada para ler, né? Vocês vão construir essa tirinha, olha que legal. São duas pessoas conversando. Parece que a irmã e um irmãozinho um pouquinho menor. E aí a irmãzinha fala alguma coisa com ele, olha, ele tá brincando com um carrinho, em seguida ele larga esse carrinho e fala alguma coisa para a irmã, mostrando
o pezinho dele. E aqui no chão parece ter uma casca de banana. Não dá para entender bem se é uma casca de banana, né? E aí os dois ainda conversando, a mãe chega na história, chega aqui na tirinha. Aqui pede para você criar uma história com base nas imagens apresentadas, e aí você vai escrever aqui dentro, viu? Dos quadrinhos, ok? Detalhe, como nós estamos estudando gírias, vocês podem preencher os balãozinhos com gírias atuais ou antigas, ok? Se vocês precisarem de ajuda, perguntem para a mãe, o pai ou quem estiver com vocês, o responsável, como eram as gírias antigas, caso vocês queiram usar, viu? Questão 6. Olha essa imagem. Parece aqui uma criança que tem que passar numa corda bamba entre dois edifícios que estão bem longe um do outro, né? E aí tem o texto. Um texto aqui para nós lermos, que trata de uma revista que publica assuntos psicológicos. É uma revista aberta tanto para o público, pessoas que não entendem de psicologia e psiquiatria, bem como pessoas que são estudantes e profissionais dessa área, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim. E aí essa revista, ela foi publicada aqui no Brasil, e a proposta dela é dar informação séria, informação verídica, né, que sirva para estudo, que sirva para pesquisa, certo? Que nos ajude a refletir sobre as formas do nosso corpo, sobre como funciona o nosso corpo, nosso cérebro, ok? É isso que está falando desse texto aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisinha? Pausa o vídeo e volta aqui depois de ter lido o texto, certo? Letra A. No contexto da revista Viver, Mente e Cérebro, o que pode significar a imagem? Essa imagem aqui, ó, do menininho para atravessar na corda bamba. O que pode significar? Aqui. A imagem pode significar, pode se relacionar com uma transição. A palavrinha transição, caso vocês não conheçam, significa mudança de um estado psicológico para outro estado psicológico. Olha, como se esse menininho tivesse que passar de um estado para outro estado. Como é uma revista que trata de questões psicológicas, então a imagem pode significar isso, né? Isso é uma suposição, porque nós não temos nada escrito no texto sobre essa imagem, tá bom? A letra B é pessoal. De novo, olha, você acha que a imagem está de acordo com o contexto? O contexto é isso aqui que nós lemos. Tudo isso daqui é o contexto da imagem. Todo esse texto aqui, ó. Você acha que está de acordo? Bom, é pessoal. Eu, pessoalmente, acho que está de acordo com o que o texto diz. Agora, a letra C dá para a gente a capa inteira da revista. Olha aí, olha a imagem que nós vimos sem nada escrito. Aí já explica para a gente direitinho o que é cada coisa, olha. A travessia da adolescência. Desafios, riscos, sexualidade e contestação. As experiências necessárias para deixar a infância e virar adulto. E aí aqui, esse prédio grandão, se a criança conseguir atravessar, ó, ela vai chegar num edifício em que trata de todos esses pormenores aqui, ó. Certo? Tudo isso foi dito nessa edição da revista, tá? Então, é uma revista de 2005, já tem aí um tempinho, né? 15 anos. Vocês nem eram nascidos ainda quando essa revista foi publicada. Aí pede para analisar a capa da revista completa e dar o significado de todas essas palavras, ó. De todas essas palavras que estão aqui na capa. Olha elas aqui, ó. Tá vendo aqui? Ok. Então eu respondi. Todas elas eu pesquisei no dicionário, tá? Então, o que significa travessia? Significa atravessar? O que significa adolescência? É a fase da vida em que o humano passa da infância para a vida adulta. É uma fase da vida.
ela fica entre a infância, quando você é uma criancinha, e o adulto, quando você já tem escolhas e decisões de adulto. O que significa desafios? É um obstáculo que deve ser ultrapassado. O que significa riscos? Basicamente, perigo. O que significa sexualidade? É um conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. O que significa contestação? Refutação, ação de se opor a. Ok? Tudo isso aqui está no dicionário, tá bom, meninos? Agora, a questão, atividade 7, ó, tem uma tirinha aqui para nós lermos. O censo e a internet. Essa mulher aqui, ó, que está sozinha, ela é uma pessoa que trabalha no censo. Vocês sabem o que é censo? Basicamente é o seguinte, é uma contagem de algo. Nesse caso aqui da tirinha, o que dá a entender é que a mulher está contando dados sobre a vida dessas pessoas, certo? Aqui no Brasil, o censo demográfico, ou seja, o censo feito para contar a população brasileira, ocorre de 10 em 10 anos e ele é feito por uma empresa chamada IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Tudo bem? Se vocês quiserem pesquisar mais. Aliás, o ano de 2020 era o ano do censo. Foi feito um em 2010 e agora em 2020. E ele com certeza foi adiado devido à situação que nós estamos vivendo, né? Olha, a mulher do censo aí pergunta para a mãe o seguinte: quantos acessam a rede? Aí a mãe responde assim: nenhum. Eles dormem é no chão mesmo. Olha só, as perguntas dessa tirinha. De qual rede a mãe está falando? A mãe aqui, ó, essa aqui do cabelinho cacheado. De qual rede que ela está falando? De uma rede de tecido, né? Aquelas redes muito comuns em que algumas pessoas deitam para descansar, dependendo da cultura, até dormem a noite inteira numa rede assim. A letra seguinte pergunta de qual rede a pesquisadora está falando. Essa pesquisadora aqui do censo, ela está falando de uma rede wireless, né? Uma rede de Wi-Fi que você usa para acessar a internet. E aí, a outra pergunta é por que estão falando de redes diferentes? Por que as duas mulheres não falam da mesma coisa? Bom, é porque elas vivem em realidades diferentes. Essa família aqui passa para a gente a impressão de serem pobres, de não terem acesso a uma rede de internet, a um Wi-Fi. Tá vendo? Olha o menininho aqui, o caçulinha da história, não tem nem roupa, tadinho, tá pelé. Olha o outro menino aqui, como é que tá mal vestido, olha a barriga de fora, olha o vestido da menininha aqui, todo remendado, tá vendo? Então, elas vivem realidades diferentes, né? Vamos para 8. Uma do Garfield. Essa é legal. O Garfield é aquele gato tranquilo, né? Aquele gato que só sabe comer lasanha e faz e acontece com o dono dele. O Garfield está aqui usando o computador, tá vendo? Acessando aqui o site dele, ó, garfield.com. E aí ele desliga, termina aqui o chazinho dele, vai para a rede. Aí na rede ele deita, aí dorme. De repente chega o Joe, o dono dele. Aí o Joe diz para ele: Garfield, fora da rede. Aí ele deita com um livro na mão, tá vendo? Começa a ler o livro. O Garfield acha isso um desaforo e bate a mão na rede, faz a rede girar. Ah, não, entendi errado. Ele não bate a mão na rede para girar, não. Ele usa a pata dele e rasga a rede embaixo. Aí olha o que acontece com o John. Aqui, ele cai no buraco da rede que o Garfield faz. Aqui pede a letra
pede para você produzir um conto a partir dessa tirinha. Você vai contar o que aconteceu, com início, meio e fim. Vocês devem se lembrar que nós fizemos isso em sala de aula. Nós produzimos lá uma história com início, meio e fim, tá? E aí vocês têm que dar um título para o seu conto, ok? Por que está pedindo isso? Porque conto, meninos, também é um gênero textual. É um tipo de texto. Então, vocês vão fazer um conto para escrever o que o Garfield aprontou aqui com o John, dono dele, certo? Bom, encerramos aqui esse nosso primeiro vídeo, acabamos a semana 1 e 2, e aí nós vamos parar para não ficar um vídeo muito longo. Eu volto com o próximo vídeo da semana 3 e 4. Se ficar dúvidas, perguntem no grupo, eu vou poder ajudar vocês por lá, tá bom? Um abraço e até!